Boa tarde a todos, né, os presentes e aos que assistirem à gravação depois. Nós estamos na nossa última aula da disciplina Tópicos Avançados em Engenharia Elétrica 2. Eu fiz algumas modificações, né, em relação ao que estava previsto. Não vou mais exigir a apresentação de vocês de seminários, né? E para critérios de avaliação desta disciplina, eu coloquei lá mais duas listas de exercício. Então eu vou colocar aqui o ambiente, o AVA, né? Que na nossa disciplina. Eu coloquei aqui algumas coisas a mais, né? Todos os slides utilizados aqui ao longo da disciplina estão por aqui. Os vídeos das nossas aulas síncronas também se encontram por aqui, que vocês podem consultar aí para resolver aí algum problema, verificar alguma explicação. E aqui dessas atividades assíncronas, vocês tinham feito essa lista 1. Eu abri novamente ela, né? Eu acho que na aula passada alguém tinha me falado aí que não fez o upload do arquivo. Então, se for pegar, observar aqui na lista 1, ela está ainda aqui até o dia, às 0 horas do dia 18. Foi o que eu fiz basicamente com essas outras. A 2 e a 3 que eu coloquei também. Essa 2 tem alguns, eu acho que são uns 3 ou 4 probleminhas sobre esses assuntos que foram vistos ultimamente, a parte de teoria da informação, relacionada aí tanto aos códigos de fonte quanto aí a capacidade do canal. E essa parte agora que nós vamos finalizar nessa aula de hoje, que é a parte de códigos. A lista 3, ela vai ter a parte aí que eu falei para vocês de simulações. Na realidade vão ser algumas adaptações, não vai ser nada de muito aqui diferente. Eu coloquei aí a atividade em si e aqueles arquivos do MATLAB que são as simulações que tem lá no livro texto, né? Eu digitei esses códigos e coloquei eles aqui nesse arquivo zip que vocês podem aí baixar e executar. E a tarefa basicamente é uma modificação nesses códigos, né? Então eu coloquei aí para vocês um prazo que eu acho que está razoável, contando aí com hoje, são uma, duas, quase aí umas 3 semanas aí para concluir, né? Então, na hora que vocês me entregarem isso aí, vocês estão kits aqui com esta disciplina, né? Eu não vou mais fazer os seminários, né? Eu vi que realmente não ia ter tanto sentido, né? Então, o que eu estou fazendo são essas coisas aí que estão relacionadas com o conteúdo aí que de alguma forma a gente viu aqui na disciplina. Então, para fazer, vocês podem aí se reunir, né? Podem fazer essas atividades aí em grupo, ou sei lá, se alguém quiser fazer individualmente, pode fazer. E podem também me consultar aí caso haja alguma dúvida para esclarecer algum ponto, né, que não tenha ficado bem claro, né? Então, pelo menos são esses informes aí, né? E depois aí podem aí passar para o restante dos colegas. São cinco alunos aqui nessa turma, uma turma pequena, né? E com isso a gente fecha, né? Entregando aí as atividades tudo aí direitinho, não tem muito o que fazer, né? 10 aí, né? Aí se não entregar tudo, a nota pode ser um pouquinho menor, né? Eu espero aí que pelo menos aí a maioria
entregue aí alguma coisa. Entregando alguma coisa, você já tem pelo menos aí um 7, já está aprovado, não pretendo fazer prova final desta disciplina, né? Então, vamos prosseguir para a atividade aí da aula de hoje. Então, o que nós vimos na aula passada foi essa ideia dos códigos corretores de erro. Então, vimos aqui alguns conceitos básicos, que é a ideia, né? Você aumentar aí você tem K dígitos de informação, então imagina aí que você esteja transmitindo lá os seus bits zeros e uns, e que você quer proteger de alguma forma esses bits. Então, você vai inserir redundância. Então, imagine aí que você tenha os códigos de repetição, aquele que você pega o 0, transforma em 3 zeros, né? E o 1 você transforma em 3 uns. Então, nesse caso, o K é 1, porque você tem 1 bit, né? E esses 1 bit de informação aqui você está transformando em 3. Então, o seu N aqui vale 3. Então, você transformou 1 bit em 3 bits e, com isso, você introduziu uma redundância aqui. A redundância vai ser a diferença do N e o K, que vai ser o que a gente batizou depois de M, que vai valer, nesse caso, 2, né? A diferença entre o N e o K. Então, você inseriu 2 bits aqui de redundância, junto com o que você tinha de informação, e transformou isso num código corretor de erro. Então, os códigos vão permitir que você detecte o erro e também, né, corrigir. Tem código que só permite que você detecte o erro. Códigos de paridade, por exemplo, né? Você insere lá um bitzinho de paridade, se ocorrer um erro lá, você viola a paridade, então, de alguma forma, você consegue identificar que tem um erro, mas não é possível corrigir. Então, nós vamos ver códigos um pouquinho mais sofisticados, né, que além de detectar o erro, eles permitem corrigir o erro. Então, tem alguns formalismos aí que foram definidos, a taxa do código, a razão está por N, então esse código aqui que a gente está vendo aqui, a taxa dele é 1/3, né? O K é 1, o N é 3. Você chama os dígitos de informação poderia colocar isso, representar esses dígitos de informação num vetor de dimensão K. Então, você estaria pegando um grupo, nesse caso aqui é um bit, né? Então, o K é 1, então vai ser um escalar. Mas imagina que você quer pegar um bloco maior, você poderia agrupar isso num vetor. E a informação está codificada, você vai representar ele aqui por um vetor C de N. Então, esse vetor C também é chamado de palavra código. Tem várias terminologias, né? Você poderia dizer a informação codificada, um vetor do código, palavra código, tem várias terminologias. A gente aqui vai usar essa. Então, palavra código vão ser os vetorzinhos do código. A gente vai ver aqui, voltar lá o exemplo que eu fiz. Tem algumas terminologias, como distância de Hamming, que você vai comparar dois vetores e ver quantas posições eles diferem. Então, imagina aqui que você quer comparar a distância de Hamming entre essas duas palavras códigos, o 000 e o 111, eles diferem em todas as 3 posições. Então, a distância de Hamming, nesse caso, vale 3, né? A distância de Hamming.
Tem algumas coisas aqui falando de esfera de Hamming, né? Mas o que interessa para a gente é um parâmetro chamado de distância de Hamming de um código. O que é a distância de Hamming? Ela é essa diferença, né, entre essas palavras do código. Então, nesse nosso caso, aqui desse exemplo, a distância de Hamming vale 3. Então, se você colocar aqui o 3, né, que como só tem duas aí, a distância de Hamming vai ser a distância de Hamming mínima, nesse caso, né, não tem nenhuma, que o 3 pode ser escrito como 2 vezes 1 mais 1, e nesse caso, né, esse 1 daqui é o parâmetro T, que é a quantidade de erros que o seu código pode corrigir. Então, um código daqui ele pode corrigir um erro, o erro de um bit de informação. Então, imagina que você recebeu 1, 0, 1, o que é que você tem aqui, né? Ou você vai pegar e dizer, olha, o que você tem ou é 0, 0, 0 ou 1, 1, 1. Esse aqui está mais próximo do 1, 1, 1, então eu posso pegar e corrigir isso para 1, 1, 1. Então, é nesse sentido. Se eu tiver 2 erros, aí a coisa complica, porque 2 erros ele vai ficar mais parecido com o do 0. Então, eu não vou conseguir corrigir os erros. Então, tem várias coisas aí sobre os códigos, né? Entre quantos erros o código pode corrigir. E o que a gente tinha mais ou menos parado foi num exemplo aqui referente aos códigos de bloco. Então, código de bloco, você vai pegar a sua informação e vai juntar num bloquinho, né? Você vai juntar num bloquinho. Então, imagina aí que o seu cara aqui seja 3, como nos exemplos que nós tínhamos. Então, imagine que você tem uma longa sequência aqui, né, de informação. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a informação e quebrar em blocos de 3 em 3. 3, 3, 3, né? Vou botar mais um aqui para poder ficar corretinho. Então, você vai aqui, isso aqui em blocos de 3 e 3, e cada bloco desse vai representar aqui um vetorzinho de informação. Então, você vai pegar esse vetor D e vai, através do código, transformar num outro vetorzinho C, que vai ser maior. E como é que você faz essa transformação? Bem, você pega o D e multiplica por G, que esse G é a matriz geradora do código de dimensão K sobre N. Então, esse daqui é a ideia. Então, nós fizemos aqui um exemplo, né? Para escrever palavras do código 6.3. Esse código ele é dado por essa matriz geradora. Então, o que é que você vai fazer? Você tem K igual a 3, o código é binário, então você vai ter 2 elevado a 3 possibilidades, que vão ser 8. Né? Então, vai começar aqui do 0, 0, 0 até o 1, 1, 1, e você vai pegar e cada elemento desse você vai multiplicar pela matriz e vai obter o código correspondente. Então, eu vou voltar lá para aquele o exemplo lá que eu tinha começado, né? Então, vamos pegar aqui, né? Então, a gente está trabalhando aqui nisso daqui. Então, se a gente for pegar, né, com K igual a 3, se for o que vimos, nós vamos ter as 2 elevado a 3 possibilidades, elas estão colocadas aqui, então eu chamei o primeira possibilidade de D0, depois D1, D2, até o
D7 aqui. E o que é que eu fiz? Né? Eu peguei agora, né? Vou pegar cada elemento desse e multipliquei pela matriz geradora. Então, se eu for relembrando o que é que eu fiz, né? Vamos pegar um exemplo aqui que eu peguei o D1. Então, nós teríamos o C1, tá? Igual ao D1 vezes o G. E isso daqui vai ser a mesma coisa, né? Se a gente for pegar tá aqui, o D1 vale 0, 0, 1. E a minha matriz G é essa que está colocada aqui. Eu vou só escrever novamente, porque está um pouco meio borrado. Né? Opa, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, o que é que eu vou fazer? Isso daqui você está multiplicando um vetor que é 1 por 3 por uma matriz aqui que é 3 por 6. Então, o resultado vai ser um vetorzinho, 1 por 6, que é o que eu vou colocar aqui, que vai ser exatamente o meu C1. Então, eu pego a primeira linha, a linha, né, que tem, multiplico aqui pela primeira coluna. Então, dá 0 vezes 1, 0 mais 0 vezes 0, que é 0, né? 0 mais 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então, soma de todos esses zeros dá 0. Aí a mesma coisa você faz aqui com a segunda coluna, vai dar 0, vai dar aqui, nessa outra, vai dar 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 mais 0 dá 1. Depois, né, se faz a mesma coisa, dá 0 mais 0 mais 1, dá 1. Depois aqui dá 1 e depois dá 1. Lembrete, né, que nós estamos aqui trabalhando com o binário, e se você por acaso tiver que somar 1 mais 1, isso aqui é como se você estivesse fazendo esse mais a operação o XOR, o exclusivo. Então, mais 1 vai ser o 0 nesse caso. Né? A nossa tabela seria 0 mais 1, dá 1, 1 mais 0 dá o 1, e 1 mais o 1 dá o 0, 0 mais 0 dá 0. São essas coisas aí que vocês usavam lá em eletrônica digital. Então, você transformou 0, 0, 1 em 0, 0, 1, 1, 1, 1. Isso aqui vai ser uma palavra código, né? E essa palavra código, ela corresponde a essa informação 001. Então, desse lado aqui, eu enumerei todas as palavras códigos, eu acho que não errei, né? Isso daqui. E vocês podem observar que essa construção aqui desse código, ela tem uma característica interessante. Observe que a informação que está aqui, ela aparece nas 3 primeiras posições da palavra código. Né? A informação aparece aí. Então, um código que isso acontece, ele é dito estar na forma sistemática, que é uma formazinha que ela é bastante interessante. Então, o código está nessa forma sistemática. Os primeiros bits aqui que vão aparecer na palavra código são da informação, e os demais aqui que aparecem aqui nessa outra parte, né, esses N-K bits, a gente diz que são bits de paridade, né? São bits aqui de paridade. Como é que eu sei que um código está na forma sistemática a partir da matriz geradora? É um código
que está na forma sistemática a partir da matriz geradora, nós vemos, né, que nessa construção nós temos uma matriz identidade aqui, né? Então, vai aparecer uma matriz identidade aqui de ordem K por K aqui, né? Então, tem uma matriz de identidade e depois você tem outros termos aqui do lado. Então, para estar nessa forma sistemática, ele tem que estar aqui nesse formato. Nós ainda vimos vimos aquele conceito de distância, né, que falei, a distância de Hamming, e você poderia comparar as distâncias de Hamming entre as várias palavras do código, por exemplo, entre A1 e A2, a distância de Hamming vale 4, porque eles diferem em 4 posições. E tem umas aqui que a distância de Hamming é 3. De forma que, se você for comparar aqui no código, né, a distância mínima, a distância de Hamming mínima entre os elementos é 3. E 3 eu posso escrever da forma 2t mais 1, o que indica que esse código pode corrigir um erro. Uma outra forma de achar a distância mínima, está lá nos slides, é calculando o peso de Hamming mínimo. O que é o peso de Hamming? É você calcular o número de uns que cada palavra tem. Então, se você reparar, com exceção da palavra nula, né? 000, você vai ter aqui três números uns, essa daqui vai ter 3 também, essa vai ter 4, essa vai ter 3, essa vai ter 4, essa daqui vai ter 4 e aqui essa vai ter 3. De forma que o peso mínimo é 3. Então, o peso desse mínimo, né, vai ser o número de uns, vai ser 3, de forma aqui que a distância mínima desse código vai ser 3. E com isso, ele pode corrigir um erro apenas. Então, essa daqui é a ideia, né, eu vou voltar aqui para o que nós tínhamos aqui, depois aí nós retomamos aí os exemplos. Então, vimos aí como codificar através da multiplicação com da palavra de informação pela matriz geradora, e, né, todas essas coisas aí. Uma matriz geradora da forma sistemática é essa que tem a matriz identidade e tem aqui uma matriz de paridade aqui no restante. Então, como essa matriz aqui vai ser a ordem dela, né? Se a gente for pegar, você está pegando K-linhas, né? Então, você vai ter K-linhas aqui desse lado e você vai ter aqui K e M aqui desse lado, né? Colunas. Aí, você vai ter aqui K mais M colunas e K mais M é o N. Então, vai ser a matriz geradora, vai ser uma matriz com K linhas e N colunas, como está colocado, né? Então, na hora que você gera as palavras do código, você está multiplicando o D por G. E se a matriz ela está na forma sistemática, o que é que vai aparecer? Vai aparecer exatamente o D nessa primeira parte do código, como a gente viu, né? E o restante é o DP, a multiplicação, o que vai resultar nos dígitos de paridade. A gente pode ter aquela relação que eu falei para vocês, a distância de Hamming e o peso de Hamming, de forma que você tem lá a distância de Hamming, a distância mínima, né? A distância de Hamming mínima vai ser igual ao peso mínimo, uma característica aí importante.
Além disso, a gente tem algum resultado, né? São códigos lineares, porque a gente está fazendo operações matriciais aí, são operações lineares. Então, se você tem CA e CB pertencendo ao código, a palavra código CA mais CB vai pertencer ao código. Isso aqui é algo importante de nós verificarmos, né? Então, vou voltar lá naquela telinha e colocar aqui para vocês verem direitinho. Vocês estão vendo aí, imagina que eu queira verificar essa propriedade, né? Então, o que a propriedade está dizendo, olha, imagine, se isso aqui é um código linear, se eu somar essas duas, então, se eu pegar aqui D1 mais D2, quem é D1 mais D2? Vai ser o 011, que é exatamente o D3. Então, D1 mais D2 é o D3. E o código linear, né, vai dizer que se eu somar, então, C1 e C2, vai dar C3. Isso aqui a gente verifica, né, porque 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e 0 mais 1 dá 1. Então, estamos, na realidade, verificando essa propriedade. É um código linear. Ele é um código linear. Bem, eu falei para vocês como codificar, né? Mas uma das partes importantes de um código é decodificar. Então, imagine aí que você transmitiu o C lá, né? E isso aqui vai passar através de um canal, né? Então, o canal pode ter o ruído lá AWGN, aí depois isso aqui, obviamente, teve outras etapas no meio, né? Você pegou aí esses bits aqui e modulou, então você fez a modulação, transformou em forma de onda, depois passou pelo canal, aí depois aqui você vai ter o tal do receptor, né? Então, lá do receptor, você vai decidir quem são os bits novamente e você obteve aqui na saída alguma coisa que nós vamos chamar de R, um vetorzinho R. Então, se não houver erros, o C vai ser igual ao R. Mas se por acaso você errou um bit, esse R aqui vai estar com um bit errado. Então, como é que a gente faz para verificar que houve um erro? Bem, uma das coisas que nós podemos verificar, né, uma propriedade aqui dos dígitos de paridade, que leva a essa igualdade, que diz, ó, se você pegar uma palavra do código e multiplicar aqui por uma matrizinha que nós estamos chamando de HT, né, que o HT, nesse caso, para a forma sistemática, ela é construída dessa forma, ela tem o P aqui, e uma identidade de ordem M. Você diz, quem é o P? Bem, o P, nesse exemplo da gente, né, o P é essa parte aqui da matriz, né? Se for pegar isso, né, uma matriz que você tenha o P e uma identidade aqui, essa multiplicação aqui tem que dar 0 se o C pertence ao código. Se ele não pertencer ao código, isso aqui não vai dar 0. Então, essa matriz, nós chamamos essa matriz H de matriz, acho que é a matriz de paridade, que se chama, deixa eu ver, matriz de checagem de paridade. Matriz de checagem de paridade, né? E você pode construir essa matriz a partir da matriz geradora do código, e com isso, se ela passar nesse teste, então quer dizer que
não houve um erro detectável. Se por acaso isso aqui der algo diferente de zero, então a gente diz que houve um erro. Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou, na realidade, receber um vetor R, que vai ser o código mais um erro. Então, imagine aqui que você mandou um negócio desse. Vamos pegar, não sei se existe essa, né? Mas vamos supor que ela existe. E o seu erro foi em um bit. Então, o que é que você está fazendo? Imagina aqui que você errou esse bit. Então, o seu erro pode ser representado aqui por isso. De forma que o que você vai receber vai ser 0, 0, 1 mais 1 dá 0, 1, 0, 1. Então, esse daqui vai ser o que você recebeu, R, correspondente a esse erro aqui, esse errinho que está aqui, um erro do terceiro bit, e isso daqui fez o quê? Ele corrompeu essa palavra código que você mandou aqui. Então, você mandou de cima, graças ao erro do canal, você recebeu aqui o de baixo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai testar o que você recebeu através dessa operação aqui que está em cima e vai calcular um vetor chamado de síndrome do erro. Então, essa vai ser a sua síndrome do erro. E ela vai caracterizar o erro, né? Porque o R é o C mais o C vezes o H é 0, então ela vai depender única e exclusivamente do padrão de erro. Então, infelizmente, né, calculando essa síndrome não resolve todos os seus problemas, porque essa correspondência ela não é 1 a 1. Quer dizer que você pode ter mais de um erro que corresponde à mesma síndrome, o mesmo S. Então, o que é que uma vez que você obter uma síndrome, qual é o erro que você escolhe? Bem, você vai escolher o padrão de erro de menor peso, né? O que tiver o menor peso, que é o erro mais provável de acontecer, é o que você vai escolher. Aí o que é que você faz? Você pega aquele erro, soma com a palavra recebida e você vai receber a palavra do código. Então, eu coloquei aqui tem um exemplo, né, para a gente fazer. Determinar para esse código que nós íamos trabalhando com ele a matriz de paridade. Então, o que é que nós precisamos fazer? A gente precisa verificar a construção. Essa construção está na forma sistemática, essa é a identidade, esse aqui é o P, de forma que a matriz H, né, H transposta, ela vai ser colocada aqui nessa maneira. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, segundo esse exemplo, eu vou pegar a matriz HT, vou montar a tabela de síndromes e vou fazer aqui para esse R que eu recebi, eu vou calcular qual vai ser o C correspondente e qual foi o D que, na realidade, eu transmiti. Então, na continuação lá do exemplo, eu vou fazer essas continhas. Vamos lá, né? Então, pegando aqui a construção, nós tínhamos a matriz lá, né, o G. Então, o que é que eu fiz? Eu usei a construção, eu peguei aqui o P e coloquei aqui nessa parte. E aqui eu tenho que colocar uma matriz identidade de ordem M. Como o M vai ser o 6 menos o 3, ele vai ser 3, eu coloco aqui uma matriz identidade, aqui, opa, como vocês estão vendo. Então, essa é a matriz identidade, o P.
Então, essa aqui vai ser a minha matriz HT. Se eu quiser o H, é só fazer a transposta, porque a transposta da transposta vai anular. E o H, né, a gente ficaria com essa formação que está aqui. É só você pegar a linha e vai ser a coluna, né? Vai pegando as linhas e escrevendo como coluna, você faria dessa forma. E aí, né, a gente pode verificar que qualquer palavra do código que eu pegar e multiplicar por HT vai dar zero. Então, pega, por exemplo, essas palavras que estão aqui em cima, do C1 até o C7, faça aí a multiplicação por HT que está colocado aqui, você vai ver que dá zero. Então, imagina que você está pegando C1. C1 é a palavrinha que tem 0, 0, 1, 1, 1 e está multiplicando por isso daqui, né? Então, você está pegando e multiplicando aí pelas colunas da matriz. Aí você vai verificar, né, que C1 vezes H vai dar o quê? Vai dar 1 mais 1, que é 0, vai dar 1 mais 1, que é 0, e vai dar o 0 aqui. Então, ele dá esse vetor 0. Então, você pode fazer essas contas aí com o seu do D0 até quer dizer, do C1, né, do C0 até o C7, que você vai ver que todas elas verificam essa propriedade, né, que vai dar zero. Então, eu quero agora calcular aqui a minha síndrome do erro, né? Então, eu vou lá, vou calcular a minha síndrome do erro, né? Que vai ser o produto do erro vezes aqui a matrizinha transposta. Então, vamos lá, né? Vou aqui detalhar aqui um pelo menos para ficar ok. Então, imagina aqui que eu tenho esse padrão de erro que está colocado, né? Eu estou querendo ver aqui a minha síndrome correspondente, então o S1 ele vai ser igual ao E1 vezes o HT, que vai ser o E1 está aí, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros, dá 6 elementos, e multiplico aqui pela matriz HT, que é isso aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, aqui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, eu faço, né, a multiplicação aqui, então eu pego a linha, né, multiplico pela coluna. Então, você vai, né, 1 vezes 1 mais 0 vezes 0, né? Como você está multiplicando tudo por 0, o único que vai ter alguma relevância vai ser esse aqui do 1, que está multiplicando por 1. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1, que dá 1, né, o primeiro elemento. O segundo, você vem aqui, multiplica aqui pela segunda, dá 1 vezes 0, dá 0, o resto dá tudo 0. E depois, né, esse aqui, vezes dessa outra, vai dar 1 também. Então, S1 corresponde a 101, como está colocado aqui. Então, você pode dizer, olha, eu vou fazer isso para todos os erros possíveis. Quantos erros possíveis eu teria? Os erros aí, né? Possíveis. Né? Bem, você pode errar em cada uma das 6 posições. Então, você vai ter 2 elevado a 6 erros possíveis, que dá 64 erros. Então, se tem 64 erros, mas aqui, se a gente fosse pegar aqui, você só vai ter 8 valores de síndrome, né?
8 valores de síndrome, porque o vetor da síndrome, ele só tem 3 posições. Então, você vai ter 2 elevado a 3, que vai dar 8. Então, isso quer dizer que se você dividir 64 por 8, você vai ter 8, né? 8 vezes 8, 64. É como se você tivesse aqui, vamos pegar 3, 4, 5, 6, 7, 8 erros, né? 8 erros com uma única síndrome. Se a gente for colocar aqui dessa forma. Então, por isso, né, que a gente vai ter que decidir por alguma coisa. Aí você diz, bem, você tem 8 erros e uma única síndrome. Então, você diz, qual o erro que você vai escolher? Bem, você vai escolher o erro que vai ser o erro mais provável, e esse erro mais provável é o erro de menor peso. Então, eu estou fazendo isso, né? Então, eu estou pegando o erro de menor peso, é o erro de peso 1. Então, eu estou aqui, o erro na primeira, vamos pegar aqui, né? O erro na primeira posição. Eita, estou tentando fazer aqui a canetinha mudar de cor, mas ela não está gostando. Não, foi. Agora foi. O erro na primeira posição, o erro na segunda posição, o erro na terceira, o erro na quarta, o erro na quinta e o erro na sexta. Se eu fizer esses erros aqui e fazer as multiplicações que eu estou fazendo, eu faço cada um corresponder a uma síndromezinha específica, né? Então, eu fiz isso aqui. E, né, na hora que eu fiz essas posições, eu vi que ficou 1, 2 em binário, 4, 6, 3, 5. Só ficou faltando aqui, né, esse valor aqui de síndrome, né? Então, você vê que para obter essa daqui, eu não obtive ela através dessa construção aqui. Como é que eu faria para obter? Eu posso usar a linearidade dos códigos. Então, se você somar S3 aqui com o S6, você está somando 1, 0 com 0, 1, vai dar tudo 1, né? Você soma esse, vai dar esse aqui. Somar S3 com S6 também equivaleria a você somar o erro 3 com o erro 6. Então, se somar o erro 3 com o erro 6, você vai obter o que está aqui. Mas note que você pode obter isso aqui de outra forma. Se você somar 2 com 4, você também vai obter o mesmo S7, que isso aqui corresponderia a isso daqui. Então, note aqui, né, que agora esses são erros com 2. Você não tem um erro aqui com um padrão de erro só, porque você esgotou todos esses erros, né? Vai ter um erro aqui com 2. E nesse caso, né, quando tiver aqui esse padrão do erro aqui S7, você realmente vai ficar em dúvida sobre qual erro escolher, né? Porque você tem mais de um. Então, quando você só tem um erro, vamos ver aí o que acontece. Então, eu montei a minha tabelazinha, né, a tabela de síndromes, e o que eu quero na realidade, decodificar algo que foi transmitido. Então, eu recebi esse R, o que é que eu faço? Multiplico o R pela matriz HT. Na hora que eu multipliquei o R por HT, eu obtive 1, 1, 0, e aí eu venho na minha tabela, eu disse, 1, 1, 0, quem é? 1, 0 é esse S3,
né? S3. É o meu S3. S3 corresponde ao erro mais provável. Isso aqui é o erro mais provável, porque é o de menor peso, né? Quem, né? Aí eu venho, é o erro E3, que é o erro na terceira posição. Aí o que é que eu faço? Se eu quero decodificar, eu pego o R e faço um OR exclusivo com E3. Então eu faço isso, né? Corresponde aqui a você trocar a terceira posição do bit. Então troquei, obtive isso aqui. E agora eu vou ver lá no meu código. Eu disse, olha, quem é que corresponde a 101011? Então eu venho lá na construção do meu código e digo, ó, 101011 é exatamente o que está aqui. 101011. É isso aqui, que corresponde a quem? Ao D5, que é 101. Então, eu consegui, né, corrigir um erro. Então, qual deve ter sido o caminho dessa situação? Você tinha o 101, você, né, isso aqui era o seu D, você codificou em 101011, né, isso aqui foi o seu C, você teve o erro e você recebeu o R, que foi 10011. Aí você calculou aqui a síndrome disso aqui, né? Que essa síndrome deu o 110. Você identificou depois qual foi o erro, corrigiu, né? E transformou isso aqui no C de volta, que foi o 101011. E finalmente aqui você tem o seu D de volta, que é 101. Então, graças a esse código, você foi capaz de corrigir um erro, né? Aí você diz, e se houver mais de um erro? Bem, aí o negócio vai complicar, né? Porque você tem, né, você pode ter vários padrões de erro com a mesma síndrome. Então, tendo até um erro, tudo bem, né? Mas se você começa a ter mais, aí o seu código ele não vai ser capaz de corrigir aquela quantidade de erros. Então, o que se faz na prática é você dimensionar aí o seu código para que ele corrija uma quantidade de erros adequada ao seu problema. Tendo até aquela quantidade de erros, o seu código trabalha bem. Se por acaso aí começar a ter erro demais, o seu código não vai conseguir fazer isso e aí o seu sistema não vai funcionar corretamente, né? Então, esse exemplo aqui, a forma de como calcular, tem algumas outras construções, como, por exemplo, o código de Hamming, é uma forma como você constrói aquelas matrizes aí geradoras do código e de paridade. Então, esse aqui é um código de Hamming, ele tem aqui uma matriz geradora na forma sistemática. Você está vendo que está aparecendo aqui a matriz identidade, né? Tá aqui, né? E aqui você tem a matriz P. Aqui nós temos a matriz de checagem de paridade na forma transposta, o HT, né? E com isso daqui, com a matriz dessa, você gera um código chamado de código de Hamming, né? Código de Hamming. Aí tem vários tipos de códigos
por aí, né? Para ser caracterizado como um código de Hamming, ele tem aqui uma regrinha específica, mas é um código linear, como cada um dos outros. A gente ainda tem uma construção que é muito utilizada, que são os códigos cíclicos. Eles são uma subclasse dos códigos lineares, então quer dizer que você ainda vai ter uma matriz G, e você multiplica o D pelo G para poder gerar o C, né, dessa forma. Mas a construção aqui desse G, ele é feita de uma forma para facilitar a implementação usando registradores de deslocamento. Então, você vai precisar de um hardware, né, para fazer essas contas, e esse hardware ele tem que fazer tem uma implementação que a gente poderia dizer eficiente, né? Eficiente em hardware, isso é muito importante. Então, uma dessas construções que permitem isso acontecer é a dos códigos cíclicos. Então, a ideia de um código cíclico é, se você faz um deslocamento lateral dos elementos de um código, então é como se você tivesse o quê? Imagina aqui, né? Que aconteceria? Você empurra isso para cá, o CN ele vai vir aqui para o começo, né? Você está deslocando, está realimentando aqui. Então, se você tem uma palavra que pertence ao código e você faz um deslocamento dela, e mesmo assim essa palavra continua pertencendo ao código, a gente diz que isso aqui é um código cíclico. Então, imagina aqui que você tivesse aqui uma construção desse tipo, né? Que isso aqui fosse um código cíclico, uma palavra de um código cíclico. Então, se você ficasse deslocando esse 1 para cá, aí você teria 0, 0, 1. Se você empurrar de novo aqui, aí viria 1, aí seria 1 aqui, 0, 0 aqui. Vamos ver se tem mais um aqui. Eu empurrando, apareceria o 0 aqui na frente, 1, o 0. E aqui, se deslocasse mais uma vez, você já teria aqui o de cima. Então, observe aqui que você deslocou, né? Você obter, e se tudo isso aqui também pertencer ao código, a gente teria o que nós chamamos de um código cíclico, né? Então, em um código cíclico, você tem uma palavra do código e você desloca ela vai continuar pertencendo ao código. Então, uma das notações aí que se utilizam bastante em códigos cíclicos, né? E a gente poderia colocar aqui códigos binários em geral, códigos lineares, é a representação por polinômio. Então, imagine aqui que eu quero representar aqui um negócio desse aqui, né? 0, 0, 1, 1, usando polinômio, o que é que eu botava? Isso aqui é a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. De forma que esse polinômio vai ser 0 vezes o x ao cubo, mais 0 vezes o x ao quadrado, mais 1 vezes o x, né? Vezes o x, mais aqui o 1 vezes 1, né? Porque x elevado a 0 vai dar 1. Então, nós poderíamos representar isso aqui por x mais 1. Então, é uma forma, né? Eu posso representar aí as palavras do código usando um polinômio de grau n-1 com coeficientes binários. Então, é outra forma. Ao invés de você estar trabalhando com zeros e uns, você vai trabalhar aqui com um polinômio, né? Com um polinômio. Então, aí a gente vem, né, com as propriedades aqui dos códigos cíclicos. O que a gente verifica, né, que
em um código cíclico o resto da divisão de x vezes x elevado a i, né? Então, esse i pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Vezes o cx por x elevado a n mais 1 é o cix. Isso aqui, né, em termos de polinômio, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com essas operações de deslocamentos que estão aí. E isso daqui, né, se diz, para que um negócio desse? Isso aqui vai ajudar a gente a gerar o código, como vai ser visto aí adiante. Não se preocupe muito com essas coisas, isso aqui é muito álgebra lá dos campos de Galois, mas a gente já vai pegar os resultados, né, a não ser que vocês um dia se interessem aí por essa teoria de código, não precisa aí trabalhar com isso. Então, eu vou representar a informação, o D, né? Tinha lá o vetorzinho D, eu estou representando agora por um polinômio dx. Tinha lá o vetorzinho do código, estou representando aqui por um polinômio cx. Lá, na representação vetorial, nós vimos que o C era o D vezes o G, né? Do vetor vezes a matriz. Aqui nós vamos ter a relação que o polinômio Cx vai ser o polinômio dx vezes o polinômio g de x. E nós vamos chamar esse polinômio g de x de polinômio gerador do código. Se tinha matriz geradora, polinômio gerador. O grau do polinômio g é n menos k e ele vai ser um fator de x elevado a n mais 1, né? Vai ver que isso daqui é uma das formas de a gente obter esses polinômios geradores. Então, o g de x vai ser um polinômio que vai gerar um código linear. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu vou querer gerar um código cíclico, né, do tipo 7, 4. Então, isso aqui é o n igual a 7, e aqui o 4 vai ser o meu k igual a 4. Né? Então, vou ter aqui, vou poder codificar as 2 elevado a 4 possibilidades. E a primeira coisa que eu preciso para conseguir codificar é achar um gerador. Então, um gerador eu preciso de um polinômio. O que é que eu tenho que fazer para achar isso? Né, pela teoria me diz que eu devo achar um código desse, né, lá entre os fatores de x elevado a 7 mais 1. Então, eu vou ter o quê? Que fatorar esse polinômio, né? Que dá um pouquinho aqui de trabalho. Aqui, ele já fez algo para mim, né? Ele está fatorado como produto desses 3 polinômios. Né? Vocês estão vendo aqui que tem um polinômio de ordem 1, um polinômio de ordem 3 e um polinômio de ordem 3. Né? Aí, se você for pegar, dá 3 mais 3 dá 6, mais 1 dá 7. Então, dá um polinômio de ordem 7. Se a gente quiser verificar, né, o que é que a gente faria? Então, eu digo, vamos verificar que esse produto é x elevado a 7. Então, o que é que a gente ia pegar? Né? Então, eu vou fazer uma multiplicação dessa. Então, pega x vezes x ao cubo dá x à quarta, x vezes x dá x2, x vezes 1 dá x, vamos ver essa aqui, 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo, 1 vezes x dá x, e 1 vezes 1 dá 1. Então, vamos fazer isso aqui, né?
Só que a gente tem as simplificações. Note que teve 2 termos aqui que são idênticos, né? Então, o que é que você está fazendo na hora que você está somando esses 2 elementos? Você está fazendo x mais x. Isso é a mesma coisa que você pegar x e está somando 1 mais 1. E 1 mais 1 é o exclusivo, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar x vezes 0, que dá 0. Então, em resumo, na hora que você tem esses elementos aqui iguais, né, você simplificaria isso e teria x à quarta mais x ao cubo mais x2 mais 1. Então, isso aqui foi o produto dos 2 primeiros. Agora, a gente teria que fazer uma multiplicação desse por esse e ver se dava o que a gente quer, né? Então, x à quarta, eu vou pegar x à quarta vezes x ao cubo, dá x à sétima. Aí, depois, a x à quarta dá o x à sexta. Depois vai dar o x à quarta. Aí agora eu vou multiplicar o segundo termo. Dá x ao cubo mais x ao cubo vezes x ao cubo, x à sexta. Depois você vai ter x à quinta. Depois você vai ter x ao cubo. Né? Aí agora esse aqui vai dar x à quinta. X à quarta. Mais x ao quadrado. E agora vem a multiplicação por 1, que dá x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. E agora eu elimino os elementos que são iguais, né? Como isso aqui que a gente fez o de cima. Então, x à sexta com x à sexta, x à quinta com x à quinta, x à quarta com x à quarta, x ao cubo com x ao cubo e x ao quadrado com x ao quadrado. Então, note que os únicos termos que apareceu foi x à 7 mais 1. Então, realmente, né, isso daqui é uma fatoração de x à 7 mais 1. Então, o que é que você vai fazer? Né? Você vai procurar nesses fatores um polinômio que tenha a ordem, né, n menos k. Então, se n é 7, o k é 4, então você vai ter 3. Então, cada um deles podem ser um polinômio gerador para esse código. Né? Cada um deles podem ser um polinômio gerador para esse código. Como é que eu vou obter as palavras códigos para esses vetores? Então, a gente imagina aqui que eu pegue aqui o primeiro. Então, vou pegar esse x ao cubo mais x mais 1 e vou lá para... Vou codificar 1, 0, 1, 0. Né? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou mostrar um exemplozinho para vocês. Né? Vamos lá. Pronto. Então, eu vou pegar aqui, eu vou escolher o meu G. Né? Vou pegar aqui o nosso G de x como x ao cubo mais x2 mais 1. Posso esse gerador. E os dados aqui que eu quero codificar, né, do exemplo, né, eu iria aqui codificar aqui 1, 0, 1, 0 aqui seria os meus dados. Então, aqui, imagina aqui que eu tenho esse vetor de dados, 1, 0, 1, 0. Se
eu quiser associar isso a um polinômio d de x, o que é que eu faço? Isso aqui está na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, isso aqui vai ser 1 vezes x ao cubo, vai dar x ao cubo, depois vai ter os do zero e aqui só resta esse x. Né? Então, esse é o meu d de x e eu tenho o g de x. Então, como é que eu obteria o c de x? É g de x vezes o cx. Aqui a ordem não importa, né? Então, se eu escrever x ao cubo mais x2 mais 1 vezes x ao cubo mais x, isso daqui, do jeito que está. Então, você vai ter x ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta, mais x à quarta, mais, aí pega isso aqui, né? X ao quadrado vezes o x ao cubo dá x à quinta, depois x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, e depois o 1 dá x ao cubo mais x. Posso eliminar aqui os que são iguais, né? Então, isso aqui vai ser x à sexta, mais x à quinta, mais x à quarta, mais x. Né? X à quarta mais x. Então, agora eu posso escrever isso aqui como um vetorzinho C. Então, na posição 6 vai ter 1, na posição 5 vai ter 1, na posição 4 vai ter 1, aí na posição 3, 2 não tem 0, né? Na posição 1 vai ter 1 e na posição 0 vai ter 0. Então, isso aqui corresponde, né? Se nota que é uma palavra código de 7, está condizente com o n aqui, que é igual a 7, e eu obtive dessa forma. Eu fiz o quê? Multipliquei o que eu estou querendo por um polinômio gerador, lá desse código ciclo. Eu teria duas possibilidades aqui, nesse caso de polinômio gerador. Eu escolhi uma e eu fiz aqui dessa forma. Então, não tem muito mistério aí esse tipo de codificação, é só você representar, né? Imagina que representa uma dessa, dá x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, né? Uma outra dessa aqui é só o x ao cubo, vai fazer, bastante simples de fazer e mais simples ainda na hora de você implementar essas coisas em hardware, né? Porque você diz, o que é uma multiplicação por x ao cubo de alguma coisa, né? É você deslocar 3 unidades aí no registrador de deslocamento, né? Então, é algo que em hardware é muito tranquilo de fazer. Por hora, está estudando aqui a matemática do negócio, né? Mas ele, na prática, ele é algo bom, né, de fazer. Então, ainda a gente tem a questão desses códigos cíclicos, né? Um bocado deles aí não estão na forma sistemática. Se você quiser fazer na forma sistemática, que é aquela que... o que é que acontece na forma sistemática? É aquela que a palavra de informação aparece na primeira parte, né? Como a gente tinha visto nos exemplos, né? Imagina que você quer codificar 100, aí esse 100 ele apareceria na primeira parte. Imagina que fosse um negócio desse aqui. Ele apareceria no começo, né? Esse é o D e esse aqui seria o C. Para você construir um código cíclico que esteja na forma sistemática, você vai ter que fazer um malabarismozinho, né? Você vai ter que construir dessa forma, né? Isso aqui é o D, seu e essa aqui são os dígitos de paridade. E para obter esses dígitos de paridade, você vai ter que fazer
fazer o quê? Você vai ter que pegar a informação, multiplicar por x elevado a n menos k e dividir pelo g de x e calcular aqui o resto disso daqui. Então, vamos pegar um exemplo, né? Se eu quisesse, eu tenho aqui um gerador e eu quero codificar de modo sistemático esse vetor de dados. Então, vou querer fazer essa operaçãozinha que está aqui, né? Vamos pegar o que é que a gente teria que fazer. Você teria que teria que fazer o resto da divisão de quem? De x elevado a n menos k, de x ao cubo, né? Já que o n é 7, o k é 3, o k é 4, x ao cubo vezes o dx, aí eu quero, quem é o dx? É esse x ao cubo, né? Mais 0, mais 1, mais x, né? E você tem que dividir aqui por esse g de x. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. E, né, a gente for pegar esse camarada aqui de cima, é o x à sexta, x ao cubo vezes x ao cubo, mais x à quarta. Então, eu vou ter que fazer essa operação, dividir x à sexta mais x à quarta, dividido por isso aqui, para poder codificar na forma sistemática. Então, vou fazer essa operaçãozinha, né? Não sei se vocês se lembram ainda de dividir polinômios, né? É que a gente divide os polinômios, mas vamos lá, né? Então, eu tenho aqui que, vou pegar aqui, eu vou ter que dividir, né, o meu ρx, né? Eu vou ter que fazer o quê? Ter que fazer uma divisão, pegar x à sexta mais x à quarta e dividir lá pelo meu x ao cubo mais x ao quadrado. Deixa eu ver se é esse, mais 1, esse é esse. X ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Então, o que é que eu faço, né? Aquela regra básica que nós temos, né? Nós pegamos o de maior grau, dividir aqui pelo de maior grau, então maior grau é 6, divido aqui por maior grau, dá x ao cubo, né? Porque x ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta. Então, eu faço isso e agora multiplico e somo com o de cá. Então, dá x ao cubo mais x ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta. X ao cubo vezes x ao quadrado dá x à quinta. E aqui mais o x ao cubo. Somo tudo isso, dá x à sexta mais x à sexta é igual, então vai dar 0. Aqui aí vai baixar x à quinta, x à quarta e x ao cubo. Aí agora eu vou lá e divido, né? X à quinta por x ao cubo dá x ao quadrado. Opa, x ao quadrado. Aí multiplico de novo, né? Então vai dar x à quinta mais x à quarta mais o x ao quadrado. Somo aqui e cancelo os elementos comuns. Aqui cancelou, e daqui dá x ao cubo mais x ao quadrado. E agora, né, divido um pelo outro, vai dar 1. E na hora que eu faço, dá x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Somando, né, aqui vai ter os iguais que vai cancelar e você vai ter 1. Como o grau agora está menor daqui do que esse grau, que é 3, eu paro por aqui. Então, eu posso dizer, né, que esse daqui vai ser o meu resto e esse aqui vai ser o meu ρ de x.
Então, rho de x é o meu resto. Voltando lá para no meu exemplo, né? Vou pegar o que é que tem, o que é que eu tenho que montar, né? O meu resto é 1, então vamos lá vou fazer o meu c de x. Ele vai ser quem? Vai ser o x elevado a n menos k, vai ser x a terceira, tá? Vezes o meu d de x, que é d de x aqui, eu estou codificando 1, 0, 1, 0, então ele vai ser o meu x ao cubo mais x. E eu vou somar com aquele resto que eu obtive, que é 1. Então, isso aqui vai ser o polinômio x à sexta, mais o x à quarta, mais aqui 1. Se eu representar isso aqui usando os vetores, né? Então, vai ser 1, 0, 1, 0, na 3, na 2, na 1 e aqui, finalmente, 1. Observe que 1, 0, 1, 0 apareceu no começo. Então, o código ele está na forma sistemática. Então, essa aqui é uma forma de fazer uma construção sistemática desse código. Eu posso pegar e também construir uma matriz geradora. Aqui tem um exemplo aqui que vocês podem aí desenvolver. É só eu codificar aqui os elementos, né, nessa ordem, e depois aí você pegava e consegue aí montar a matriz geradora do código. Então, né, o que é que eu faço para decodificar? A decodificação, você vai calcular a síndrome e aqui, já que a gente está falando de polinômio, né, na realidade, né, o que nós fazemos é dividir o polinômio que você recebeu pelo polinômio gerador. Então, na realidade, você vai, nessa divisão, você vai obter um resto, e esse resto vai ser exatamente a sua síndrome. Então, vai ser a sua síndrome do erro. Se o seu resto for 0, então quer dizer que não houve erro, né? Aí não teria o erro. É como a gente fazer aquele cálculo da síndrome. Se a sua síndrome lá ela for o vetor nulo, então não houve erro. Se não for o vetor nulo, aí houve erro e você vai fazer. Então aqui é a mesma coisa também. Você vai receber alguma coisa, você vai dividir pelo G, né? E aí o resto vai ser a sua síndrome do erro. E você faz uma associação lá entre os erros e as síndromes, né? Você faz com isso e monta lá uma tabela e consegue corrigir os códigos. Então, tem aqui um exercício, depois aí vocês podem aí tentar fazer. Ele é bem parecido com aquelas coisas que eu já resolvi aí para vocês, né? Você constrói a tabela de síndromes, determina aí o erro que ocorreu aí para cada um desses casos e recupera. Bem, na prática, né, nós podemos usar aí esses códigos que não nesse tamanho, porque esse que eu fiz aí são os tamanhozinhos pequenos, né, eles não são muito adequados, mas tem códigos cíclicos que são de grande importância atualmente, né? O BCH e o Reed Solomon, eles estão aí em várias coisas aí que a gente usa hoje em dia, né? CDs, DVD, TV digital, aí uma camada de código eles usam aí.
A diferença, basicamente, entre BCH e Reed-Solomon é que o BCH ele é um código binário, né? Mas aqui o Reed-Solomon ele vai ser um código aqui não binário. Mas a ideia é mais ou menos a mesma coisa, é um código cíclico, então ele tem todas aquelas propriedades, se deslocar, a palavra continua sendo um código, você implementa em hardware através de registrador de deslocamento, e uma vantagem que eles têm é que tem um algoritmo eficiente para localizar o erro. Porque o que acontece, né? O que nós vimos até agora é que você teria que pegar, montar uma tabela, né, com o valor da síndrome, e aqui você tinha o erro, né? Então, isso daqui, se o seu código aumenta muito, ele é muito grande, isso aqui fica uma tabela enorme aí, e isso daí não é muito prático, né? Ele, com o tamanho do código, vai ser algo que fica meio difícil de fazer. Então, essas duas construções, elas têm algoritmos que você meio que resolve uma equação, e na hora que você resolve a equação, você acha a posição do erro, né, a posição do erro, e uma vez que você achou a posição do erro, você pode pegar e corrigir o erro. Então, eles têm essa vantagem, você não precisaria dessa tabela que daria um trabalhão danado para fazer com os códigos grandes, né? Além desses códigos aqui, que são bastante utilizados, nós temos aqueles códigos de CRC, que é usado em protocolos de redes de computadores. Então, quando você tem lá protocolos lá tipo IP, o IP aí, por exemplo, tem um CRC, né? As redes Ethernet também, eles também têm lá a sua verificação de redundância cíclica. Você está usando códigos cíclicos lá, né? Então, só de códigos cíclicos, você vai ter sempre lá um gerador, e o que o camaradinha faz lá quando recebe, ele divide, né, o R pelo G e vê, né, o resto aí se teve um erro, e se tiver, ele vai tomar as providências, né, ou eliminando a palavra ou então corrigindo aí, né? Então, para que é que nós utilizamos códigos? Um objetivo grande de você usar código é você melhorar o desempenho dos sistemas digitais. Então, você vai ter uma coisa com código e outra coisa sem código. A ideia é que a probabilidade de erro do sistema codificado seja menor do que a do sistema não codificado. Você poderia, né, melhorar isso daqui também, o desempenho, através do aumento da potência. Mas um código, ele é em si mais eficiente do que simplesmente você aumentar a potência de transmissão. Então, no final das contas, o pessoal acaba utilizando aí os códigos, porque você otimiza a coisa para o seu sistema. Então, tem uma comparação dos sistemas codificados e não codificados, mas a ideia é que você vai ter uma expressão sem código, né? Isso aqui é sem código, e aqui com código, aqui é a sua probabilidade de erro codificada. E o que acontece é que na hora que você usa o código, um código que corrige ter erros, você vai melhorar. Aqui está um exemplo para modulação BPSK. Esse aqui é o exemplo sem código. Isso vocês viram uma expressão dessa lá no começo, quando estava falando das modulações. E na hora que você coloca um código que corrige ter erros, a expressão agora vai ser essa que está colocado aqui. As curvas são essas aqui. Aqui o tracejado é o codificado e né, você vê que ela está aqui, essa que está aqui por dentro. Então, se você fixar uma linha aqui, o que é que você vai ver, né? Que para uma dada
não, é melhor fazer assim uma linha nesse lado. Uma vez você fixa um EB sobre N, uma determinada energia, o que é que você vai ter? Uma probabilidade de erro menor para o sistema codificado, né? Então, você teve um ganho, uma melhora com a codificação, o uso do código, que a gente chama isso daqui do ganho de codificação, né? Então, os códigos, né, eles vão dar esse ganho. Você vê que só tem quando você tem uma energia muito baixa, né, aqui, o fato de você utilizar aqui o código é pior aqui nesse começo, né, porque você tem tanto erro que como você tem a sua palavra código, ela é maior, né? Você acaba até errando mais. Mas a partir de uma determinada situação, o código ele dá um ganho e é por isso, né, que a gente utiliza. Então, quanto melhor for o código, maior vai ser esse ganho e você vai verificar aí que isso pode melhorar os seus sistemas. Além daqueles códigos de bloco, nós temos também os chamados de códigos convolucionais, que na realidade eles têm elementos de memória. É um código aí um pouco diferente, né? Porque o código de bloco ele é sem memória. A gente codificava uma coisa e depois o código seguinte não tinha nada a ver com o primeiro, né? O código convolucional é diferente, então é como se os bits estivessem entrando por um lado e à medida que eles entram, eles vão empurrando, né, os valores até eles desaparecerem. Então, imagina aqui que inicialmente está tudo zerado aqui dentro, 0, 0, 0. Aí entra um zero desse, ele vem para cá e empurra esse zero para cá e esse zero daqui vai-se embora. Aí depois vem o 1, né? O 1 vem para cá, empurra o primeiro zero para cá e assim por diante, né? Então, eles vão chegando e vão empurrando, vão deslocando os demais lá para dentro. E como é que você codifica? Bem, aí você tem uma estrutura, né? Isso aqui vai ser o seu código. Então, nessa estrutura aqui, você pega as saídas desses registradores, né? Então, a registra desse registrador aqui, ela vem para cá, soma com esse e soma com esse. Então, você soma as saídas dos três registradores para produzir essa saída aqui. Então, você produziu um bit aqui, né? Para chegar nessa daqui, você pegou a do primeiro e a do terceiro e somou aqui. Então, aqui você tem a soma de 2, né? E aqui você tem a soma dos 3 para produzir essas saídas. Então, aqui, né, a ideia, você vai entrando aqui um bit por vez, for pegar aqui nesse sentido, e para cada um bit você vai produzir 2 bits na saída. É o que tem aqui, né? Vai amostrando e vai obtendo aí as saídas. Os códigos convolucionais, eles possuem memória, ele é caracterizado aqui pelo número de registradores de deslocamento. Nesse caso, aquele exemplo, nós tínhamos 3 registradores e 2 somadores, né? 2 somadores aí. Aí, foi um código diferente, já tem aí uma estrutura diferente dessa que foi colocada. E o que é que vai acontecer, né? No começo, você vai colocando, eles vão estar preenchidos com 0, vai colocando os dados, aí você vai esperar todo mundo sair desde o último bit que você colocou, e aí, quando sair tudo, você tem a sequência de informação. Isso aí, você pode verificar direitinho que chegar aqui nesse resultado que está aqui, né? Então,
essa é a estrutura aí de um código convolucional. Para analisá-los, tem que ter aquelas coisas de máquina de estado, diagrama de estado, treliças, né? Algo aí que vocês também veem um pouco isso aí em eletrônica digital. A decodificação é um pouquinho mais sofisticada, porque a gente vai ter que ver a questão da memória. E tem algoritmos aí também para decodificar, que o mais famoso deles é o algoritmo de Viterbi. Então, o Viterbi, você tem uma decodificação de máxima verossimilhança, que você encontra uma sequência mais próxima do que seria, né, da palavra código, né? Na realidade, o que você está procurando, né? Você tem lá um R e você quer associar lá o C mais próximo. Então, vai ser o que o algoritmo de Viterbi vai procurar, é um caminho com menor distância de Hamming da palavra recebida. Porque na treliça você vai ter todos os possíveis caminhos do seu código, né? Tudo isso aí vai apresentar um caminho válido. Aí você recebeu alguma coisa, você procura o caminho mais próximo do que você tem. O algoritmo de Viterbi faz isso. Além do Viterbi, tem outros tipos de decodificação com sequencial ou com realimentação, né? Também, o que eu digo aqui, isso aqui são esquemas um pouco mais sofisticados. O que é interessante, eu diria para vocês saberem, né, que existem os códigos convolucionais. Eles são representados aqui por elementos de memória e somadores, e a gente utiliza muito eles também hoje em dia, né? Então, utiliza com algoritmos aí de decodificação. Muitas vezes você não resolve as coisas só com um código. Então, às vezes você usa mais de um código ou estruturas que permitem você otimizar aí o código que você está querendo. Por que isso daí? Né? Porque você não pode usar essas estruturas que nós vimos diretamente. Primeiro, porque os erros eles não são um negócio assim tão bonitinho. Às vezes você tem erros que vêm rajada. Então imagina aí que você tem lá um bocado de coisa, né? Você está usando um código que corrige um erro só, né? Mas vem um erro e detona logo uma sequência toda sua de bits de uma vez, né? Uma sequência longa. Então, aqui você não vai conseguir corrigir esses erros aqui, porque imagina se eu usou um código daquele feito um 6.3, ele vai pegar aqui esses 6 bits aqui, os 6 estão errados, então não vai conseguir corrigir isso aqui. Então a ideia de usar um entrelaçamento é você pegar um blocão de bits e, ao invés de você transmiti-los sequencialmente, você meio que faz uma mistura para você diluir. Então, eu vou pegar um aqui, vou pegar um aqui no final, vou pegar um aqui, tal, isso aqui, e depois eu monto uma nova sequência de bits. E lá no outro lado eu pego e remonto isso daqui de volta. De forma que os erros que aconteceram sequencialmente aqui, eles vão se espalhar, né, aqui nessa estrutura e eu vou poder corrigir os erros direitinho. Então isso aqui é uma estrutura que se utiliza bastante. Às vezes você usa um codificador, então aqui isso aqui é um código. Você tem lá a sua mensagem, os bloquinhos, aí você entrelaça, faz a mistura lá,
você aplica depois um outro código e aqui é que você transmite, né? Então, você tem aqui uma estrutura com 2 códigos e com um entrelaçador. Tudo isso aqui para melhorar aí o desempenho e aumentar a capacidade de correção dos códigos. Tem ainda, né, o que é que eu poderia ainda acrescentar? A complexidade de um código não está na codificação. Nós vimos que para codificar é fácil, se o código for linear, né? Você pode pegar aqui e multiplicar o D pelo G, né? Faz isso. Ou isso aqui é equivalente a uma operação simples no código cíclico. Num código convolucional é só você jogar a informação lá no seu codificador, ele vai fazer as operaçõezinhas e você codificou, tranquilo, né? Então, aqui a codificação não tem nada de complicado no seu código. O problema está na decodificação, né? Porque você tem aqui muitos padrões de erros e você vai ter que descobrir qual é o mais provável, né, de ocorrer. Então, esse aqui é que é o complicado. Então, muitas vezes, o cara pode fazer um código que talvez prometa muito bom, mas que a decodificação é extremamente complexa e você não vai conseguir fazer isso no hardware para o hardware fazer de uma maneira muito rápida. Então, a gente diz que um sucesso de um código ele depende da existência de um algoritmo de decodificação eficiente, né? Por isso que o BCH e o Reed-Solomon eles são tão bons, porque tem lá um algoritmo eficiente. Tem os códigos, né, que a gente pode dizer hoje em dia que são os que estão próximos aí dos limites teóricos, são os códigos turbo, tem códigos convolucionais com entrelaçamento, e tem o LDPC, que é um código de bloco com as matrizes de paridades esparsas, que é umas que tem um monte de zeros. Elas têm bem pouquinhos uns e muitos zeros. E o que esses códigos fazem, né, na realidade, é você pegar uma coisa muito grande e transformar em alguma coisa muito grande também. Né? Imagina aí que você pega aí 1000 bits aqui e transforma isso aqui em 1010 bits, né? Um conjunto muito grande de bits, né? E com isso você chega próximo dos limites de Shannon, né? Vai ter o trabalho de decodificar isso para achar os erros, mas hoje em dia com o avanço no hardware e nas implementações dos algoritmos, é possível pegar e conseguir esse melhor desempenho, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo doutorado, né? Aí eu lendo uns artigos, né? Que a pessoa querendo chegar próximo aí da capacidade de Shannon usando um código de LDPC, aí ele utilizava lá umas palavras imensas aí e fazia as coisas tudo em GPU lá do computador lá para poder conseguir rodar aquela decodificação, né? Porque era uma decodificação extremamente trabalhosa do ponto de vista computacional para poder você conseguir achar os erros e ficar próximo aí dessa capacidade do Shannon, né? Como você querer achar uma agulha lá no palheiro, né? Como se tivesse uma coisa extremamente ruidosa lá e você ainda quer corrigir o que está lá. Então, olha, era o que eu tinha aí para falar para vocês. Essa disciplina foi basicamente dar uma visão geral para vocês das comunicações digitais. Tem várias coisas aí que
elas normalmente são aprofundadas a nível de pós-graduação, ou seja, um mestrado ou um doutorado. Então, tem lá o pessoal que trabalha com teoria da informação, tem gente que trabalha já com códigos, né? Então, principalmente esses códigos corretores de erro, a parte dos algoritmos, né? O algoritmo de decodificação é o que se procura, né? Que você pode aí, essas coisas aí melhorar. Você vai tendo problemas novos que vão aparecendo, então imagina aí que você está explorando uma nova via, né? O 5G acima, o 5G na parte de ondas milimétricas, né? E você tem lá uma restrição, alguma restrição, por exemplo, na potência, lá na complexidade do decodificador. Então, você tem uma situação nova que surgiu a partir de uma tecnologia que se poderia, sei lá, descobrir que algum código antigo ele poderia ser melhor do que um código mais moderno, né? Então, essas coisas, às vezes, elas estão evoluindo com base nas necessidades que se tem dos usuários. Eu cito um exemplo que já vi, né? Quem já fez redes aí já deve ter ouvido falar do protocolo Aloha, né? O protocolo Aloha, ele foi um dos primeiros protocolos de acesso múltiplo, né? É muito simples, não tem nada aí, depois tem várias coisas mais sofisticadas, mas ultimamente eu estava vendo o pessoal ressuscitar o Aloha lá para aquelas coisas de RFD, né, o RFID, né, a identificação por radiofrequência, que é aquelas coisas que você tem, aquelas etiquetazinhas que bota nos produtos aí no supermercado e você identifica, né, coloca alguma informação naquilo dali e identifica o produto, usando um protocolo desse, né? Então, às vezes você tem, né, um bocado de coisa que é antiga, ela ressuscita aí de alguma maneira, o pessoal fica utilizando e já dá aí a pesquisa de alguém, né? Então, a disciplina vale aí para todo mundo, né? Quem for trabalhar aí na indústria pode se deparar muito aí com interfaces de comunicação aí para você ter que trabalhar, resolver o seu problema, né? Precisa trabalhar com isso. Quem for fazer algum tipo de pesquisa ligada aí à área de telecomunicações também vai ter que estudar isso e muito mais coisa, né? E aí quem lá for, sei lá, no futuro aí fazer um concurso público pode também, né? Até aí cair no... às vezes você tem muito nas coisas do Exército, Marinha, Aeronáutica, essas coisas ligadas a telecomunicações, porque os militares eles necessitam muito aí de engenheiros ligados a essa parte, né? Aí, então, é isso, né? Eu espero aí que pelo menos não tenha sido de todo mal, né? Sabe que a carga horária aí é um pouco meio exagerada aí para vocês, né? Tem gente aí querendo concluir o curso e ia fazer essas coisas que eu coloquei, né? E vocês estão livres, né? Então eu vou só recapitular, não vai ter mais eu vou aqui colocar aqui a guia do Chrome, um momentinho. Nós não vamos ter mais os seminários, né? Eu cancelei esse negócio de seminário e aí vão ser essas 3 atividades, sim, né? Essa vocês já tinham feito, aqui a gente tem mais alguns probleminhas, e essa 3 aí tem
a parte de simulações. Qualquer coisa podem me procurar e eu dei aí para vocês, né? Se clicar em uma, né? Uma dessa aqui, o prazo que eu coloquei, né? Para todas essas atividades é aí mais ou menos umas 3 semanas. Aí fazem, eu coloco as notas aí de vocês e vocês estão livres de essa disciplina e ganham aí mais as suas 60 horas de disciplinas optativas, né? 60 horas, né? Tem que ter 120 horas aí, curso de engenharia elétrica, né? 120 horas de optativa aí, tá feito. Pode Professor, falar, gente. quem já enviou a primeira lista daquela outra vez precisa enviar de novo? Não, né? Não, a primeira não. A Ah, beleza. primeira, eu só reabri o prazo, né? Porque eu acho que alguém falou que não tinha mandado, aí eu coloquei. Mas precisa não. Tranquilo, valeu. Ok. Então, pessoal, até a próxima, né? Qualquer coisa aí podem me procurar e tenham um bom resto de semana aí, bom trabalho, né? E dou as ordens aí. Qualquer coisa, é só falar. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde, galera. Obrigado. Até mais.